Você já reparou que algumas mudanças no corpo não chegam batendo na porta? Elas chegam devagar, quase pedindo licença. Um dia você percebe que está evitando certas tarefas. No outro, nota que está apoiando mais as mãos para levantar. E, quando vê, coisas que sempre foram simples começam a exigir um esforço extra. Para muita gente, principalmente depois dos 50, 60, 70 anos, isso vira normal da idade. E pronto, fica por isso mesmo. Só que existe uma diferença enorme entre aceitar o tempo passando e aceitar perder a autonomia sem necessidade. O corpo muda, sim, mas também responde muito bem quando a gente identifica cedo os sinais e começa a agir do jeito certo. E é exatamente por isso que a fraqueza muscular merece atenção. Ela quase nunca começa com algo dramático. Na maioria das vezes, começa discreta, escondida em detalhes pequenos do dia a dia. A força vai diminuindo aos poucos, a pessoa se adapta sem perceber. Muda a forma de levantar, pega menos peso, usa mais apoio, evita a escada, faz pausas mais longas. E como essa adaptação é gradual, o cérebro entende como eu só estou sendo mais cuidadoso, quando, na verdade, o corpo pode estar mandando um recado bem claro: preciso de manutenção. A boa notícia é que perceber cedo muda tudo. Força muscular é como conta bancária. Quando você nota o saldo caindo no começo, dá para corrigir com ajuste simples. Quando você só percebe depois de muita queda, a recuperação ainda é possível, mas costuma exigir mais esforço e mais tempo. Então hoje eu quero te mostrar os primeiros sinais, aqueles que aparecem quase como sussurros. Pense nisso como um check-up de atenção, um jeito de observar seu corpo com carinho e inteligência. Você não precisa sair se diagnosticando, nem se comparando com outras pessoas. O objetivo aqui é você olhar para o seu próprio padrão. Como eu fazia isso antes e como estou fazendo agora? Um dos sinais mais comuns aparece num lugar que quase todo mundo reconhece, na hora de levantar. Levantar da cadeira, sair do sofá, sair do carro, levantar do vaso sanitário. O curioso é que, quando a força está boa, você nem pensa nisso, simplesmente levanta. Mas quando a força começa a cair, o corpo cria estratégias. Você passa a se impulsionar com as mãos no braço da cadeira. Às vezes, faz 2 ou 3 tentativas até pegar embalo. Pode sentir que as pernas demoram para engrenar, como se faltasse firmeza nos primeiros segundos. Em alguns casos, o joelho reclama, a perna treme um pouco e você automaticamente procura algo para apoiar. Tudo isso pode ser um sinal discreto de que os músculos das pernas e do quadril, que são fundamentais para a autonomia, estão trabalhando abaixo do que você precisa. E aqui tem um detalhe muito importante. Muita gente acha que levantar com as mãos é apenas um hábito ou uma questão de comodidade. Só que as mãos entram em cena como compensação. Quando as pernas estão fortes, elas fazem a maior parte do trabalho. Quando elas estão mais fracas, o corpo pede ajuda para os braços, para a lombar, para o impulso do tronco. E aí a pessoa começa a se curvar mais para frente, jogar o corpo para ganhar velocidade, e isso aumenta o risco de perder o equilíbrio. Repare como uma coisa puxa a outra. Uma pequena perda de força vira uma pequena mudança de movimento. A mudança de movimento aumenta a chance de desequilíbrio, e o desequilíbrio faz a pessoa se sentir insegura. Resultado: ela se movimenta menos, e movimentar menos reduz ainda mais a força. É um ciclo silencioso. Uma forma simples de perceber se esse primeiro sinal pode estar acontecendo com você é observar como você levanta ao longo do dia. Não precisa fazer teste difícil, nem se forçar além do que é seguro. Basta notar: eu consigo levantar de uma cadeira comum sem usar as mãos. Se você percebe que sempre precisa das mãos, ou que está evitando sentar em lugares baixos porque depois dá trabalho para levantar, isso é um recado. Outro recado comum é quando você começa a escolher assentos estrategicamente. Prefere cadeira mais alta, evita sofá muito macio, prefere ficar em pé em vez de sentar e depois ter que levantar. E, de novo, isso não significa que algo grave esteja acontecendo, mas significa que vale atenção, porque força nas pernas é uma das chaves da independência. Agora, tem outro sinal que muita gente não associa com fraqueza muscular, mas que aparece de um jeito bem cotidiano: a força da mão. Abrir um pote, girar uma tampa mais dura, segurar sacolas, apertar pregadores, carregar uma panela cheia, torcer um pano, segurar o celular por muito tempo, até apertar firme a mão de alguém. Quando a força da mão começa a cair, a pessoa nota que objetos escorregam com mais facilidade. Pode acontecer de derrubar uma tampa, deixar o copo fugir, sentir que os dedos não obedecem com a mesma firmeza. Às vezes aparece como uma sensação de minha mão está fraca hoje, mas esse hoje começa a se repetir. E como isso parece pequeno, a pessoa dá de ombros. Só que a mão é um termômetro importante do corpo todo. Pensa comigo, a mão é usada o dia inteiro para tarefas finas e para tarefas pesadas. E quando ela perde força, isso impacta diretamente a autonomia. Cozinhar fica mais difícil, abrir embalagens vira luta, carregar compras vira risco, apoiar-se para levantar fica mais difícil. Sim, porque lembra do primeiro sinal. Quando as pernas pedem ajuda, as mãos entram. Se as mãos também estão mais fracas, a pessoa fica com menos plano B.
Por isso, observar a força da mão é valioso. Um jeito prático e seguro de perceber esse sinal é lembrar de situações recentes. Você passou a pedir para alguém abrir potes por você, quando antes não pedia. Começou a evitar sacolas mais pesadas e dividir em várias. Percebeu que sua pegada cansa rápido ao segurar algo, como uma panela ou um galão pequeno. Outro ponto. Algumas pessoas sentem uma dor ou rigidez nas mãos e nos punhos, o que também pode diminuir a força. Dor não é fraqueza, mas dor pode levar a usar menos a mão, e usar menos leva a perder força. Por isso é importante separar as coisas com calma. Não é para concluir nada sozinho, é para observar e levar essas informações para uma conversa com um profissional, se for o caso. Agora, eu quero trazer um olhar ainda mais cuidadoso. Esses sinais quase sempre vêm acompanhados de pequenas mudanças de comportamento que a pessoa chama de prudência, mas que podem ser adaptação. Por exemplo, você pode estar abrindo potes com pano, batendo a tampa na pia, usando utensílios que dão mais alavanca. Você pode estar levando menos coisas de uma vez, fazendo mais viagens do carro para casa ou escolhendo embalagens mais fáceis. Isso é inteligente, claro. Só que, ao mesmo tempo, pode estar escondendo uma perda de capacidade que, se não for percebida, vai se acumulando. É como aumentar o volume da TV porque a audição caiu. Resolve na hora, mas não muda a causa. E por que eu estou insistindo tanto em perceber cedo? Porque existe um mito muito perigoso. O mito de que, depois de certa idade, não adianta mais fortalecer. Isso não é verdade. O corpo responde a estímulos em qualquer idade, desde que o estímulo seja adequado, progressivo e seguro. Muita gente recupera força, melhora equilíbrio, se sente mais firme e volta a ter confiança. Só que para isso você precisa enxergar o problema no começo, não quando a insegurança já virou medo e o medo já virou parada. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho dias bons e dias ruins. Sim, isso é normal. Todo mundo tem variações. O que chama atenção não é um dia ruim isolado, é a tendência. É a repetição. É quando você percebe que, mês após mês, está mais dependente de apoio, mais cuidadoso por insegurança, mais cansado para segurar coisas, ou mais propenso a deixar objetos cair. E mais uma vez, isso não é para te deixar ansioso. É para te devolver controle. Quando você entende o padrão, você decide o próximo passo. E esse próximo passo começa com algo simples: honestidade gentil. Não é aquela honestidade dura que diz estou ficando fraco, pronto, acabou. É uma honestidade gentil que diz meu corpo está me mostrando uma mudança e eu posso cuidar disso. Você não precisa se cobrar, nem se comparar. Você só precisa enxergar o recado. Levantar está exigindo mãos? A mão está escorregando mais? Você está ajustando a rotina para evitar esforço? Ótimo! Você já está enxergando o começo e isso te coloca numa posição muito melhor do que quem só percebe depois de uma queda ou depois que já deixou de fazer coisas que ama. No próximo trecho, a gente vai continuar exatamente desse ponto, olhando para outros dois sinais que aparecem de forma igualmente discreta, mas que têm impacto enorme na segurança, mudanças no jeito de andar e no equilíbrio, e o cansaço muscular que aparece em tarefas comuns. E o melhor é que, quando você junta os 4 sinais, você consegue montar um mapa bem claro do que está acontecendo, e aí fica muito mais fácil transformar esse mapa em ação, com calma e com segurança. Quando a gente começa a perceber que levantar exige mais apoio e que a força da mão não é mais a mesma, é comum pensar que isso fica só nessas tarefas. Mas o corpo é um conjunto. Quando um grupo muscular perde força, outros começam a compensar, e essa compensação aparece onde a gente menos espera. Às vezes, não é na dor, não é num grande susto, é no jeito de andar, no jeito de se equilibrar, no jeito de atravessar a rua, de descer um degrau, de virar o corpo para pegar algo atrás. E o mais curioso é que, como essas mudanças são graduais, muita gente só percebe depois que alguém comenta: você está andando mais devagar, né? Ou você está mais cuidadoso para descer a escada. A pessoa ouve e responde: imagina, é só cansaço. Só que pode não ser só. Existe um sinal muito comum, principalmente com o passar dos anos, que aparece como uma mudança de velocidade e de confiança ao caminhar. O andar fica um pouco mais curto, como se o passo diminuísse. A pessoa começa a colocar o pé no chão com mais cuidado. Faz menos balanço natural do corpo, segura mais os braços, fica mais rígida e, sem perceber, reduz o ritmo. E reduzir o ritmo, em si, não é um problema. Muita gente escolhe andar mais devagar por conforto. O ponto é quando esse ritmo mais lento vem acompanhado de insegurança, medo de tropeçar, medo de escorregar, medo de cair. O corpo entra em modo de proteção. E quando o corpo entra nesse modo, ele tende a economizar força e evitar movimentos maiores. Parece prudência, mas pode ser um sinal de que as pernas e o quadril não estão oferecendo firmeza de antes. E essa firmeza é mais importante do que parece. Andar não é só colocar um pé na frente do outro. É um trabalho de equilíbrio constante. A cada passo, seu corpo está, por um instante, sustentado por uma perna só. E isso exige força de coxa, glúteos, panturrilha e também exige coordenação.
Quando a força diminui, o corpo tenta simplificar a marcha para não se arriscar. Aí aparecem coisas discretas. A pessoa começa a arrastar um pouco mais o pé, levanta menos a ponta do pé, tropeça com mais facilidade em tapetes ou em desníveis pequenos. Começa a contornar obstáculos com mais cuidado, evita calçadas irregulares, prefere caminhos mais lisos. Se antes subia uma guia de calçada com um passo só, agora procura a parte mais baixa ou usa apoio. Isso é tão sutil que muitos chamam de eu só estou prestando mais atenção, mas, de novo, pode ser o corpo dizendo, estou com menos margem de segurança. Um detalhe que costuma aparecer junto é a mudança no jeito de virar o corpo. Repare, quando a gente está bem firme, vira com naturalidade. Quando a gente está com equilíbrio mais frágil, vira em blocos, com mais passos pequenos. Em vez de virar o tronco e o quadril com fluidez, a pessoa faz uma sequência de passinhos para se reposicionar. E isso é uma estratégia de estabilidade. Outra estratégia comum é segurar mais em paredes, móveis, corrimão, ou buscar automaticamente um ponto de apoio quando está em lugares desconhecidos. Às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Só percebe quando está num ambiente sem apoio e sente aquela insegurança diferente. E por que isso importa tanto? Porque pequenas mudanças na marcha e no equilíbrio são grandes avisos quando a gente pensa em segurança no dia a dia. A maior parte das quedas não acontece em situações perigosas óbvias. Muitas acontecem em coisas simples. Levantar à noite para ir ao banheiro, descer um degrau distraído, virar rápido para atender o telefone, caminhar com uma sacola na mão, pisar numa calçada irregular. E quando a força está reduzida, o corpo tem menos capacidade de corrigir um desequilíbrio pequeno. É como dirigir um carro sem freios bons. Você pode até andar, mas qualquer imprevisto vira risco maior. Para perceber esse sinal sem se colocar em risco, a melhor ferramenta é a observação do cotidiano. Você começou a evitar escadas, mesmo quando não tem dor. Você prefere elevador sempre, por receio de degraus? Você passou a escolher sapatos mais seguros porque sente que escorrega fácil. Você tem tropeçado mais em coisas pequenas, como tapete, chinelo ou o próprio degrau da porta. Você sente que precisa olhar mais para o chão para caminhar com segurança? Se sim, isso é informação. Não precisa de drama, mas precisa de atenção. E se alguém da família percebeu e comentou, vale escutar com carinho, porque muitas vezes quem está de fora vê antes. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Quando o equilíbrio fica mais frágil, a pessoa não perde só segurança. Ela perde liberdade. Ela começa a recusar passeios, evita sair sozinha, não gosta de lugares cheios, não gosta de calçada irregular. E isso vai encolhendo a vida. Aos poucos, o mundo fica menor. E quanto menor o mundo, menos movimento você faz. E quanto menos movimento, menos força. De novo, o ciclo. O corpo tenta se proteger, mas acaba se enfraquecendo mais. É por isso que identificar esse sinal cedo é uma forma de proteger não só o corpo, mas também a autoestima e a independência. Agora, junto com o andar mais cuidadoso, existe outro sinal que aparece muito, principalmente em tarefas comuns: o cansaço muscular precoce. E eu não estou falando daquele cansaço geral de um dia cheio, ou de dormir mal. Estou falando de sentir que o músculo não sustenta como antes, como se ele pedisse pausa mais rápido, como se tarefas simples exigissem parar no meio. Isso pode aparecer quando você toma banho e lavar o cabelo deixa o braço cansado. Pode aparecer quando você varre a casa e precisa sentar para descansar. Pode aparecer quando você carrega uma sacola e sente o antebraço queimando mais cedo. Ou quando você sobe poucos degraus, se sente as pernas pesarem de um jeito diferente. O corpo dá sinais muito específicos quando a resistência muscular cai. Um deles é você começar a fragmentar tarefas. Antes você fazia tudo de uma vez, agora você faz em partes. Antes você guardava compras em 10 minutos, agora precisa fazer em etapas. Primeiro senta, depois volta, depois termina. Antes você trocava a roupa de cama com facilidade, agora sente que precisa respirar no meio. E isso é muito comum, principalmente quando a rotina fica mais sedentária, quando a pessoa passou por um período de doença ou quando ficou meses se movimentando menos. O problema é que a gente se acostuma. E se acostumar com um limite novo, sem questionar, é o jeito mais rápido de aceitar uma redução que poderia ser revertida. Tem também um efeito emocional nisso. Quando você cansa rápido, você começa a se poupar. Só que essa poupança, sem perceber, vira o padrão. E um padrão de poupar vira um padrão de não usar o músculo. E o músculo que não é usado perde capacidade. O que era uma queda pequena se torna uma queda maior. Por isso, quando você percebe que está cansando mais em atividades que sempre foram normais para você, vale parar e pensar. Isso é apenas uma fase, ou isso vem se repetindo? Isso está me limitando. Eu estou evitando coisas que eu fazia com facilidade. E aqui eu preciso colocar um alerta de segurança, sem alarmismo. Se esse cansaço vem junto com falta de ar intensa, dor no peito, tontura forte, desmaio, coração disparando de forma diferente, ou qualquer sintoma que pareça fora do comum, isso não é para observar em casa. Isso é para avaliar com um profissional.
O que estamos conversando aqui é sobre aquele padrão de meus músculos cansam e falham mais rápido, sem sinais de emergência, e que costuma melhorar muito com uma rotina bem direcionada de fortalecimento e movimento. Talvez você esteja se identificando com um ou dois pontos e pensando, então eu estou ficando fraco. Eu prefiro outra frase, então meu corpo está pedindo ajuste. Porque é isso que ele faz. E é por isso que esses sinais são valiosos. Levantar com mais esforço, mão mais fraca, marcha mais cuidadosa, cansaço precoce, tudo isso é como um painel do carro acendendo uma luz. Não significa que o carro acabou. Significa que é hora de manutenção para ele continuar rodando com segurança. E agora que você tem os 4 sinais completos na sua cabeça, o próximo passo fica quase inevitável. Entender por que isso acontece, principalmente o que fazer de forma simples e segura para recuperar força e confiança. Porque identificar é só a primeira metade do caminho. A segunda metade é transformar essa percepção em um plano que caiba na sua vida real, sem exagero, sem complicação, sem promessas mágicas. E é exatamente para isso que a próxima parte vai servir. Ligar os pontos, mostrar quando procurar avaliação e te dar um caminho claro, passo a passo, para começar a reagir com segurança e consistência. Quando a gente chega até aqui, com os 4 sinais bem claros, a sensação costuma ser uma mistura de 2 coisas, um pequeno susto e um grande alívio. O susto vem do nossa, isso está acontecendo comigo, e o alívio vem do então tem um nome, tem um motivo, e dá para fazer algo. E é exatamente essa virada que eu quero que você faça agora, porque perceber cedo não é para alimentar medo, é para recuperar controle. Fraqueza muscular, na maioria das vezes, não é uma sentença, é um aviso, e aviso existe para te proteger. A primeira coisa que vale entender é que o corpo muda com o tempo, sim, mas ele também responde ao que você faz com ele. Força não é um presente que você recebe e depois perde para sempre. Força é uma capacidade que o corpo constrói e mantém com o uso. Quando a gente usa menos o músculo, ele se adapta para gastar menos energia, e isso significa ficar menor, menos potente, menos resistente. Isso pode acontecer por vários motivos. Às vezes é porque a rotina ficou mais parada. Às vezes é porque a pessoa passou por um período de estresse, luto, doença, cirurgia ou alguma dor que fez ela se mover menos. Às vezes é porque a alimentação ficou mais pobre em proteínas sem que ela percebesse. Às vezes é efeito de remédios, de alterações hormonais, de doenças crônicas. E muitas vezes é um pouco de tudo junto. O que importa aqui é entender o porquê ajuda, mas o que muda o jogo mesmo é o como agir a partir de agora. Só que antes de falar de plano, eu preciso te dar um ponto de segurança muito importante, com calma e clareza. Nem toda fraqueza é só falta de exercício. Existem situações em que a fraqueza merece avaliação médica para investigar causas que precisam de tratamento específico. Então pense assim. Observar os sinais é ótimo, mas se eles estão progredindo rápido, são muito diferentes do seu padrão, ou se vieram com outros sintomas importantes, vale procurar orientação. Especialmente se a fraqueza apareceu de forma nova e foi piorando. Se você teve quedas recentes, se percebe que um lado do corpo está claramente mais fraco que o outro, ou se a perda de peso sem explicação, dor muito intensa, formigamento persistente, ou sensação de perna falhando de um jeito incomum. E aqui cabe um alerta direto. Se algum dia a fraqueza surgir de repente, junto com fala enrolada, rosto torto, ou dificuldade de levantar um braço ou uma perna de um lado só, isso não é para esperar, é urgência. Eu falo isso de forma objetiva porque segurança vem sempre em primeiro lugar. Agora, se o que você percebeu são aqueles sinais discretos que conversamos, levantar exigindo mais apoio, mão mais fraca para tarefas comuns, marcha mais cuidadosa e cansaço muscular mais precoce, então você está num ponto excelente para agir. Excelente porque, nessa fase, o corpo geralmente responde muito bem a ajustes simples, feitos com constância. E aqui entra uma ideia que pode te libertar. Você não precisa de um plano perfeito, você precisa de um plano possível. Um plano que cabe na sua rotina, que respeita seu nível atual e que melhora aos poucos. Imagina que sua força está como uma planta. Se você rega demais de uma vez, ela encharca. Se você não rega, ela murcha. O segredo é a regularidade. O que eu vou te propor agora é um caminho de 30 dias, bem simples, que você pode adaptar. Não é um desafio para te esgotar. É uma reintrodução de movimento e força para o corpo voltar a lembrar do que ele sabe fazer. E, se você já faz exercícios, ótimo, você pode usar esse plano como referência para organizar e reforçar o básico. Nos primeiros dias, o foco é ativar as pernas e o tronco com segurança, porque são eles que dão estabilidade para levantar, caminhar e se equilibrar. E ativar não significa sofrer, significa acordar o músculo. A primeira prática que quase todo mundo consegue fazer é o movimento de sentar e levantar de uma cadeira firme. Você senta e levanta devagar, com controle, usando as mãos só se precisar. Não é corrida, não é impulso, é controle. Se você conseguir fazer poucas repetições sem se sentir mal, ótimo. Se no começo só der para fazer 3 ou 4, está tudo bem. O mais importante é fazer com atenção e sem dor forte. E aqui vai uma frase que eu quero que você guarde. O corpo melhora quando você repete o básico com consistência, não quando você se machuca tentando fazer muito. Junto com isso, vale incluir movimento simples para a parte de cima do corpo, porque a mão e os braços também precisam participar do processo.
Empurrar a parede com as mãos, como uma flexão bem leve, é uma forma segura de ativar peito, ombros e braços sem colocar o peso todo no chão. E para quem sente as mãos mais fracas, até exercícios simples de apertar uma bolinha macia ou uma toalha dobrada podem ajudar, desde que sem dor e sem exagero. O objetivo não é ficar com a mão cansada por 2 dias. O objetivo é mandar para o corpo a mensagem: vamos voltar a usar. Ao mesmo tempo, o equilíbrio precisa ser chamado de volta. Equilíbrio não é coragem, é treino. Você pode começar com algo tão simples quanto ficar em pé com os pés um pouco mais juntos, segurando levemente uma cadeira ou a pia, por alguns segundos. Quando sentir que está confortável, você reduz o apoio. E quando sentir que está fácil, você tenta aumentar o tempo. O segredo é sempre o mesmo: começar fácil o suficiente para você repetir amanhã. Porque o que cria estabilidade é repetição, não heroísmo. E aí entra a caminhada, que é uma aliada enorme quando feita do jeito certo. Muita gente acha que para melhorar precisa andar muito e rápido, mas para o objetivo de recuperar confiança e resistência, o mais importante é andar com regularidade e dentro do seu limite confortável. Se 10 minutos são o seu começo, perfeito. Se 15 minutos são possíveis, ótimo. O corpo vai somando. E quando você combina essa caminhada com movimentos de força 2 ou 3 vezes na semana, você cria uma base muito mais forte do que caminhar sozinho. É aí que as pernas ficam mais firmes para levantar, os passos ficam mais seguros e a sensação de minha perna falha começa a diminuir. Depois das 2 primeiras semanas, o plano não muda de natureza, ele só progride um pouco. Você aumenta as repetições aos poucos. Se estava fazendo 5 movimentos de sentar e levantar, tenta 6 ou 7. Se estava caminhando 10 minutos, tenta 12. Se estava segurando equilíbrio por 10 segundos, tenta 15. Essa progressão pequena é o que mantém o corpo evoluindo sem criar medo. E aqui existe um indicador muito interessante. Quando a força começa a voltar, o primeiro sinal não é ficar forte de repente. O primeiro sinal costuma ser a vida ficando mais fácil. Você percebe que levantou sem pensar, que carregou a sacola com menos esforço, que não precisou se apoiar tanto, que desceu o degrau com menos cautela, que o corpo parece mais confiável. E isso é ouro. Agora, tem uma peça que muita gente esquece: alimentação. Se você quer recuperar músculo, você precisa dar ao corpo material para construir. E, para pessoas mais velhas, isso faz ainda mais diferença. Não precisa complicar. Pense em ter uma fonte de proteína em cada refeição, do jeito que cabe na sua realidade: ovo, iogurte, queijo, frango, peixe, carne, feijão, lentilha, grão de bico. O que importa é regularidade. E também hidratação, porque músculo desidratado trabalha pior. Para algumas pessoas, avaliar vitamina D e outras questões nutricionais com um profissional pode ser útil, principalmente se a fadiga, quedas, dor ou fraqueza persistente. Mas o básico já faz diferença: comida de verdade, proteína distribuída e água ao longo do dia. E eu preciso falar sobre uma armadilha comum: esperar sentir vontade para começar. A vontade é ótima quando aparece, mas ela não é a base de um processo. A base é o compromisso pequeno, repetido. O que muda a sua força não é a semana perfeita, é o mês consistente. Se você fizer um pouco, mas fizer sempre, o corpo responde. E é por isso que eu gosto de pensar nesses 30 dias como um recomeço, não como um teste. Você não está provando nada para ninguém. Você está cuidando de você. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho dor, eu tenho problema no joelho, eu tenho medo de cair, eu já tentei e parei. E tudo isso é válido. Por isso o ritmo importa. Se existe dor, o ideal é ajustar o movimento, diminuir a amplitude, usar apoio e, se necessário, buscar a orientação de um fisioterapeuta ou educador físico que entenda a sua realidade. O plano não precisa ser igual para todo mundo. Ele precisa ser seguro para você. E se existe medo de cair, começar com apoio não é fraqueza. Apoio é inteligência. Você usa o apoio para treinar com segurança até não precisar mais. E agora eu quero fechar essa parte com uma mensagem bem direta, mas muito humana. A autonomia não se perde de uma vez. Ela vai escorregando quando a gente para de cuidar do básico. E ela volta quando a gente volta para o básico com consistência. Você não precisa esperar uma queda, um susto ou um limite para começar. Se você notou sinais discretos, você está no melhor momento possível para agir. E agir, aqui, não é mudar sua vida toda de uma vez. É escolher um passo pequeno hoje e repetir amanhã. Da mesma forma que a fraqueza começou sutil, a melhora também começa sutil. Um dia você levanta com menos esforço. Um dia você abre um pote sem pedir ajuda. Um dia você atravessa a rua com mais confiança. Um dia você percebe que não está mais olhando tanto para o chão. E quando você se dá conta, aquele sussurro do corpo vira uma sensação de firmeza que dá vontade de viver mais, sair mais, fazer mais. Então, se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria: fraqueza muscular não é vergonha e não é destino. É sinal. E sinal é convite para cuidado. Se você quiser, a partir daqui você pode transformar esse cuidado em rotina simples, segura e possível. E com o tempo, essa rotina vira liberdade.